nesse vídeo aqui eu quero falar sobre moradia, sobre como as pessoas estão vivendo hoje, né? Tá vendo essa casa aqui da frente? Ela é... Aqui são os meus vizinhos de frente, tá? Meus vizinhos aqui de frente de casa. Então tá vendo que tem uma casa que já tá em etapa de acabamento. Ela já tá quase pronta. Só falta os acabamentos finais mesmo aqui. E daqui do outro lado um espaço, um lote, né? Do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões. E que provavelmente daqui a pouco vão já construir uma casa nele também, né? Igual. Basicamente igual a outra. Isso daqui é um lote só, né? Na verdade. Que é dividido ao meio. E aí eles constroem duas casas. Isso hoje é muito comum, tá? Aqui na minha cidade, os bairros comuns, periféricos, digamos assim, né? Os bairros que estão sendo construídos em volta, ali, para aquele lado ali tem mais 2 ou 3 bairros sendo construídos. As casas estão todas sendo construídas assim, nesse modelo. O lote ele é dividido ao meio e ali constrói duas casas, né? Plantas muito parecidas. Então, uma casa muito parecida com a outra, né? Eles dividem ali o lote ao meio, fazem uma casa de meio lote e geralmente as duas casas são iguais, né? Aqui eu acho até bonito. Eu entrei ali quando eu podia até ter gravado, mas esqueci. Eu entrei nessa casa aqui que tá no acabamento, já na fase de acabamento. Eu entrei nela quando ainda não tinham colocado o portão para dar uma olhada. Ela tá à venda. Ela, pelo menos até uns dias atrás, quando eu olhei, ela tava com uma plaquinha de vendas. E vou te falar, é casa de mais de 200 mil reais, tá? Essa daqui é uma planta bem parecida com a casa que eu moro, com a casa que eu vivo. O lote tem dimensões parecidas, então o lote ele é mais ou menos do mesmo tamanho. E a casa em si é bem parecida com a que eu moro. E se você andar pra lá, por todo o bairro, pra ali, pra aquele outro lado, que tem outros bairros também bem parecidos. Ali na esquina, tá vendo? Umas casinhas pequenininhas. Comparado com essa daqui, ela ainda é grande, sabe? Porque eles estão fazendo assim, dividindo os lotes e construindo, independente do tamanho do lote. Independente do tamanho do lote. Então tem lotes menores que esse, que eles estão construindo casas que, além da casa estar num lote menor, além da casa ser menor, os cômodos das casas estão diminuindo também. Então eles colocam dentro de uma casa, dentro de um lote bem pequeno, eles constroem uma casa ali de 2 quartos, 2 banheiros, normal ali, cozinha, sala, só que os cômodos diminuindo cada vez mais, né? Uma coisa interessante que eu queria mostrar, tá vendo essa casa de esquina aqui? Uma casinha pequena, tá vendo? Agora olhando do outro lado, um sobrado. Essas duas casas, tanto essa casa daqui quanto esse sobrado aqui, elas estavam para alugar há uns coisa de 3 meses atrás, estavam para alugar as duas casas, essas duas esquinas aqui, esse sobrado e essa casinha. E o que impressiona é que o aluguel dessa casa estava anunciado a R$1.000 e o desse sobrado aqui a R$1.200. Então olha a diferença, quase nenhuma, muito pouco, né, de um aluguel para o outro. Mas uma casinha pequena, pequenininha, normal, para um belo de um sobrado gigantesco. Então você vai procurar uma casa para alugar, é bom você observar essas coisas também, sabe? Não ir na empolgação, não pegar a primeira casa que você achar, porque tem essas diferenças. Nesse caso aqui é uma praticamente do lado da outra, né? Olha o doguinho aqui, praticamente uma do lado da outra, e uma diferença tão pequena no valor para 2 imóveis tão diferentes, né?
Outra coisa que eu queria mostrar e falar é o seguinte: tô aqui numa praça aqui do lado de casa. Uma pracinha com uma quadra aqui do meu bairro. Aí eu queria mostrar aquilo ali, ó. Eu não vou chegar lá perto porque eu não quero enfiar a câmera, enfiar o celular na frente da casa dos outros, mas eu acho que dá pra ver mais ou menos. Ali tem umas casinhas que eu acho que facilmente essas casas ali são as menores casas construídas aqui na cidade. Facilmente, eu não vi em nenhum outro ponto da cidade, lotes tão pequenos, casas tão pequenininhas igual aquelas ali. E o que mais impressiona é que o valor delas não tão abaixo das outras. Ali também tem outras, tá vendo? Ó, ali você vê o telhado da garagem delas, aqui. Todas no mesmo estilo. Lá de casa também nesse estilo, só que lá em casa o lote ele é comprido, ele é bem maior. A casa é maior também. E ali onde eu mostrei as casinhas pequenininhas, os cômodos são pequenos, são bem pequenos mesmo. E o valor não é abaixo da média. O valor dessas casas aí não tá abaixo daquela que eu mostrei ali em frente à minha casa. Não tá abaixo da casa que eu moro. Ali são casas que foram vendidas a 230 mil reais. Nessa faixa aí, sabe? E as pessoas compram. As pessoas adquirem essas casas, mesmo o valor sendo alto e elas sendo muito pequenas. Por que eu acho que as pessoas... O que estão fazendo as pessoas comprar essa casa tão pequena assim? É que as pessoas estão vivendo sozinhas. As pessoas estão vivendo mais sozinhas. Elas já compram a casa pensando em colocar móveis menores, em que elas vão ter menos trabalho para limpar essa casa, para manter ela, para manter a manutenção dela, né, certo? Porque a casa você vai ter que... Essas casas você compra elas novas e ali depois de um ano você já tem coisa que você tem que arrumar nela. Estraga algo no portão, alguma torneira, alguma maçaneta de porta. Essas coisas vão estragando com muita facilidade, mesmo a casa sendo nova. E aí a pessoa tá morando sozinha, o que ela faz? Ela já definiu que ela vai viver sozinha, que ela não vai se casar, que ela não vai ter filho. Ela acaba botando isso na balança. E aí decide ter uma casa menor possível. E é uma coisa que eu mesmo pensei há pouco tempo atrás, sabe? Quando me falaram daquelas casinhas ali, me falaram que o preço delas não tem diferença para casas maiores. Eu pensei, sinceramente, eu acho que eu adquiriria, eu acho que eu compraria uma casinha dessa. Mesmo ela sendo muito pequenininha, justamente por isso. Pra eu ter facilidade de limpar, pra, sei lá, eu acho que hoje, com a mentalidade que eu tenho, quanto menor essa casa que eu for comprar, eu acho melhor, sinceramente, pra mim. Uma coisa que eu acho ruim nessas construções é que algumas, elas são meio que casas germinadas, sabe? Então, alguns modelos delas, o muro de um dos lados já é a parede do vizinho. E eu acho que isso daí vai dar problema no futuro. Se tiver alguém que entende mais sobre o assunto e puder me falar a respeito disso, eu tô achando isso um pouco estranho, sabe? Essas casas que o seu muro ele já é a parede do vizinho, ou a sua parede já é o muro do vizinho. E aí, quando a pessoa precisar mexer em algo, mexer em alguma infiltração ou coisa do tipo, vai dar problema, porque vizinhança dá problema. Isso é uma coisa que sempre deu problema. Já vi muitas histórias de briga em vizinhança por causa de muro, por causa desse tipo de coisa. Agora você imagina uma casa que não tem, basicamente não tem um muro ali. O muro já é a parede de dentro da casa do vizinho. Isso daí eu acho que é um problema, sabe? Mas a questão das casas tá pequena, eu acho que o motivo é esse. Pessoas vivendo cada vez mais sozinhas. Esse daí é o futuro. O vídeo é esse. Um vídeo mais diferente. Eu quero gravar vídeos assim com mais frequência, falando de coisas sobre as cidades, saindo mais de casa para mostrar os lugares. Quero mostrar alguns pontos da cidade, para fazer mesmo um conteúdo mais diferente, beleza?
Então o vídeo é esse. Valeu, falou e até a próxima.